Olá, eu sou a Bárbara e vou ajudar a iniciar o ano letivo aqui no Education. Então, a primeira parte que a gente vai fazer vai ser vir aqui em Pedagógico Módulo e a gente vai indicar para o sistema se a nossa turma já criada ela é bimestral, trimestral ou semestral. Então, a gente vai vir aqui no Mais Inserir, colocar aqui que a minha turma de exemplo ela é bimestre. Então, vou dividir aqui o período em 4, nessa quantidade aqui, vou clicar no maisinho e ele vai colocar os períodos aqui. Então, o meu primeiro bimestre, ele vai iniciar dia 2 de fevereiro. Então, coloquei aqui dia 2 de fevereiro, ele vai até 2 do 4. Aqui tem esse pezinho do lado. O que esse peso indica? Ele está indicando que no primeiro bimestre, no segundo, no terceiro e no quarto, o sistema vai pegar a nota de cada um deles, a média de cada um deles, vai somar e vai dividir pela quantidade. Como são 4 bimestres, ele vai pegar e dividir por 4. Se no caso de vocês é só somatória, então o peso em vez de 1 aqui vai ser 0. Vou deixar como 1 mesmo no meu exemplo e vou vincular aqui na terceira série do ensino médio. Eu posso criar também um novo módulo específico para o fundamental, que é semestral, por exemplo. Aí é só não vincular aqui e eu criar um novo módulo e depois vincular. Mas aqui eu vou deixar só o bimestre para a terceira série no meu exemplo. Vou salvar aqui. Então, a gente já vinculou aqui o módulo na turma. Então, a gente já consegue criar avaliações na turma também. Mas primeiro, a gente vai vir aqui em Secretaria, Turmas. A gente vai pesquisar aqui a turma que a gente tem de exemplo, que é a terceira série. E a gente vai clicar no terceiro ícone, que é o de disciplinas. Clicou no terceiro ícone, a gente vai vincular as disciplinas à turma. Então, a gente vai selecionar aqui, por exemplo, filosofia. Vou colocar filosofia. O professor, vou colocar esse de exemplo. A quantidade de aulas, vou colocar que filosofia tem 2 aulas. A quantidade de aulas são 2. A carga horária aqui é a carga horária total no ano. A quantidade de aulas é por semana. Então, aqui eu tenho que colocar para sair no histórico. Vou colocar um exemplo só. A base em filosofia é comum, mas se fosse, por exemplo, educação financeira, a base seria diversificada para sair certinho no histórico escolar. Mas aqui é comum mesmo. A avaliação eu posso deixar como nota, conceito. NA significa que não tem avaliação, ela não aparece no boletim. E tem nota converte para conceito. No meu exemplo, vai ser só nota mesmo. Aqui a gente tem que indicar se vai registrar chamada ou não. Se nessa disciplina eu não vá fazer chamada, eu tiro a seleção e adiciono a disciplina. Se eu quero que faça chamada, eu seleciono a opção e clico em adicionar disciplina. Feito isso, ele já aparece aqui certinho. A gente já tem nosso vínculo aqui das disciplinas. E no meu exemplo, são essas disciplinas que tem nessa turma. Feito isso, a gente consegue criar agora a grade de horários. No meu exemplo, já tem algumas disciplinas já vinculadas, vinculei uma de exemplo com vocês. E agora a gente vai passar por algumas telinhas. A gente vai vir em Secretaria Períodos. E aqui a gente vai cadastrar o horário e término de cada aula baseado no que está criado na turma. Então, na turma, vocês colocam o horário de início e término da turma. Aqui a gente vai colocar o horário de início e término da aula. Então, a minha primeira aula, ela inicia às 7 horas e vai até 8 horas. A minha segunda aula, ela inicia às 8 horas e vai até 8h50. E aí vai seguindo o horário. Então, para inserir, é só vir no Mais Inserir. Você coloca aqui o horário de início e o horário de término da aula. Vincule em qual curso esse horário se encaixa. Colocar no ensino médio e salva. Feito isso, a gente vai entrar em Secretaria Grade. Vai selecionar aqui nossa turma, que é o ensino médio, terceira série, e a turma é o terceiro B. Então, a gente tem aqui segunda-feira. Vou colocar aqui que, por exemplo, eu tenho geografia na segunda-feira, minha primeira aula. Depois eu tenho filosofia. E depois eu tenho geometria. Vou colocar esse exemplo. Vou mudar para terça aqui. Terça-feira eu tenho arte e tenho educação física. Vou criar só esses 2 exemplos para a gente ter de base e vou salvar. O que pode acontecer no decorrer do ano letivo é trocas de disciplinas em tal período. Então, vamos supor que geografia passou a ser na terça no lugar de artes e artes passou a ser na segunda-feira. O que eu faço? Antes de qualquer alteração aqui, eu salvo a grade como antiga, isso se houver alterações depois que o ano letivo já iniciou. Eu salvo como grade antiga, salvei como grade antiga. Aí sim, eu coloco aqui arte e aqui geografia.
E aí eu salvo como normal. A grade antiga ela vai ficar salva aqui para não perder os dados que vocês fizeram de chamada e não ficar aparecendo chamada não realizada quando ela foi feita anteriormente. Então, aqui na grade antiga, eu posso editar ela e colocar aqui que ela se refere ao 2 do 2 e essa grade antiga ela durou até 4 do 4. Essa foi minha grade antiga e salvei aqui. Então, a grade antiga é quando tem trocas na metade do ano ou no decorrer do ano letivo. Então, você só salva como grade antiga se tiver uma alteração depois que o ano letivo já iniciou. Antes, quando vocês só estão criando para testar, vocês sempre salvam na opção de salvar, não na grade antiga. Então, aqui a gente cria a grade. Além da grade, a gente também tem aqui o eventos cronograma. Aqui vocês vão fazer o cronograma da instituição. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui no dia 2 de fevereiro, início das aulas. Vou colocar aqui início das aulas. Aí aqui eu tenho meus tipos. Então, eu tenho data de entrega, evento escolar, feriado, início da turma, que é o que eu quero usar. Mas eu também posso vir aqui em tipos, mais inserir, e colocar aqui um tipo de evento que eu queira, uma descrição aqui. E a cor, vocês podem pesquisar hexadecimal, o código, no Google mesmo e colocar nessa partezinha aqui que tem um monte de F, onde está em azulzinho aqui o meu mouse. E aí vocês conseguem escolher a cor que vocês querem. E aí ela aparece aqui no tipo que eu coloquei início da turma. Vocês podem colocar também um local, caso vocês queiram. O local fica aqui em eventos locais. A descrição que vocês queiram. E aí tem esse evento global. O que ele significa? O evento global é se vocês querem vincular em todas as turmas. Coloquei aqui evento global. Todas as minhas turmas vão iniciar dia 2 do 2, então eu posso vincular em todas. Se for um evento específico para uma turma, a gente clica aqui em adicionar turmas. O que a gente está fazendo aqui aparece para os responsáveis. Se você não quer que apareça, você não vincule em nenhuma turma, fica interno de vocês. Mas para o professor visualizar, precisa estar vinculado na turma também. Então, consequentemente, fica vinculado ao responsável. Aí vocês salvariam aqui e ele ficaria certinho. Então, o cronograma dá para fazer dessa forma. Vou voltar aqui no calendário, ele fica aqui na cor. A cor vermelha no meu sistema indica o início das aulas. A gente vai entrar agora em eventos, feriados, para a gente cadastrar duas questões. Tem os eventos nacionais, que já vem no sistema, e tem os feriados específicos da cidade, aniversário da cidade, por exemplo. Então, eventos, feriados, mais inserir. Aqui você vai colocar o dia do feriado que vocês têm. Vou colocar um aqui só de exemplo. Vou colocar 2 de 1 de 2026. Vou colocar aqui como exemplo mesmo. E vou salvar. Então, aqui eu cadastrei um feriado específico. Só um feriado. Aí, no calendário, e quando vocês subirem boletos, o sistema vai entender que aquele dia foi um feriado e por isso que o pai conseguiu pagar o boleto em outra data. E aí ele vai receber o desconto certinho, o sistema vai quitar corretamente. Aí vocês cadastram os feriados. Aqui, em eventos feriados, também tem o recesso, que é onde vocês vão cadastrar o início e término das férias dos alunos. A gente vai vir aqui no mais inserir. Aqui é um pouquinho diferente, você vai colocar a data de início e a data de término. Então, nessa telinha aqui vocês vão preencher, colocar um exemplo aqui de janeiro. Até dia 1 de 2 de 2026, as minhas férias. E aqui também. E vou salvar. Fiz isso, ele já aparece aqui, ó, o meu recesso. Então, é importante também cadastrar as férias para não ficar computando para o professor que não tem chamada realizada em um período que não teria aula. Então, é nessa telinha aqui que vocês vão fazer isso. Além disso, a gente também tem que cadastrar a questão do boletim dos alunos. A gente tem que fazer o vínculo do boletim. Então, para fazer o vínculo do boletim, vocês podem entrar em contato com a gente, caso vocês queiram escolher um dos nossos modelos, que a gente faz a inserção do modelo para vocês. A gente tem um catálogo para vocês escolherem qual a melhor opção e a gente insere para vocês o boletim no sistema. Vocês só teriam que configurar também o perfil de notas, que eu vou mostrar aqui para vocês em Secretaria Turmas. Então, aqui a gente vai pegar uma turminha de exemplo, que vai ser o nosso ensino médio, terceira série.
Então, aqui tem a nossa terceira série, que é o terceiro ano B. A gente, para vincular as avaliações, a gente pode vir aqui em disciplinas, mais avaliações. Se você já tem um perfil criado, você já consegue vincular direto. Então, aqui eu tenho um monte de perfil criado de exemplo. Então, eu tenho o perfil Barbara Education e eu posso aqui selecionar minhas turmas, minhas disciplinas, no caso, e gerar as avaliações. Se eu não tiver um perfil criado, vocês podem entrar em contato conosco que a gente cria o perfil de vocês e aí vocês conseguem vir aqui e vincular nas turmas. A gente criaria e vocês vinculariam. Para criar um perfil de avaliações, caso vocês queiram tentar criar, é aqui em Secretaria Turmas, Avaliações. A gente viria aqui no Mais Inserir, colocar aqui Perfil Treinamento. Vou salvar. E aqui a gente vai ter um exemplo. Eu vou criar dois exemplos diferentes. Vamos supor que a gente tem uma prova que vale 10, nome da prova. Essa prova ela vai ter no primeiro bimestre, no segundo e no terceiro e no quarto vai ser diferente, por isso que eu não vou vincular neles. O peso aqui é 1, porque eu quero que ela soma e divida com outra avaliação que eu vou colocar. E se eu quisesse só que somasse com outra avaliação, eu colocava 0, que daí não dividiria. Isso aqui no meu caso eu vou colocar 1. Coloquei 1, vou colocar aqui também um trabalho. O tipo aqui eu vou colocar como trabalho. O peso eu vou colocar como 1, porque eu quero que soma e divida, e a ordem dele é 2. Fiz isso aqui, vinculei, tá certinho agora. Tem que criar do terceiro e do quarto bimestre. Vou colocar aqui como 10. Vou colocar diferente só no terceiro período, para vocês entenderem. Vou colocar aqui que vai ser trabalho. Primeiro vai ser um trabalho e ele vai dividir. Vou colocar aqui que a ordem dele é 1, porque não tem nada no terceiro período. E vou adicionar. Fiz esse vínculo. Aqui tem o meu trabalho. Eu vou clicar nesse Azinho aqui de adicionar subavaliação e vou colocar aqui a minha subavaliação. Uma delas vale 5. Então, vou colocar aqui trabalho 1. No trabalho 1 vale 5, o peso dele é 0, porque eu só quero que some. E aqui eu vou colocar como trabalho ou prova. Isso daqui, prova ou trabalho não interfere, ele vai dar o mesmo resultado. Fiz isso aqui, apareceu aqui a sub. Vou colocar aqui agora mais 5 e vai ser o trabalho 2. Vou colocar aqui como trabalho, o peso 0, a ordem 2. Vou vincular aqui certinho. Fizemos o vínculo. Trabalho 1, trabalho 2. Aí eu vou colocar aqui uma prova. A prova vai ser só uma mesmo. Tanto no terceiro quanto no quarto. Vou colocar a ordem 4 porque eu vou vincular. Vou colocar a ordem 2 mesmo, porque eu vou vincular no terceiro. O peso aqui vai ser 1. A nota vai ser 10. E fiz esse vínculo. Só o trabalho que eu fiz diferente, que eu quis adicionar subs. Então, se o aluno tirou 5 no trabalho 1 e 5 no trabalho 2, ele vai dar a média aqui, vai ser 10, que vai somar com as outras avaliações. Fiz esse perfil, ou a gente criou para vocês. É só vocês virem depois em Secretaria Turmas. Seleciona aqui a turminha. Clique em Disciplinas, mais avaliações, Perfil Treinamento e gera as avaliações aqui. Gerei aqui o perfil. Se eu clicar agora em Notas, vou entrar na nova telinha, entrei aqui em Notas, selecionar aqui Matemática, por exemplo, primeiro bimestre. Deixa eu ver se a disciplina foi certinho. Ah, Matemática não tem como, porque ela tem filhas, disciplinas filhas. Vou aproveitar e vou explicar também. O que significa essa matemática com álgebra e geometria? Matemática é a disciplina principal, que eu cadastrei por aqui, como ensinei vocês. E se eu clicar aqui no lápis, eu consigo adicionar as subdisciplinas, que são as frentes, que tem álgebra e geometria. Eu não digito a nota na disciplina pai. Eu adiciono as notas nas disciplinas filhas, que vão dar a média da pai. Então, eu selecionaria álgebra. Então, vamos aqui em álgebra. Aqui tem prova, trabalho e faltas. A falta a gente não digita aqui, a gente faz direto na chamada. Então, vou colocar aqui que ele tirou 10 e tirou 8 no trabalho. Certo. Aí a gente vai pegar a geometria. E vamos colocar que ele tirou 5
e 7. Se eu vim aqui no terceiro bimestre, ele aparece diferente. O trabalho aparece em azulzinho, ou eu posso clicar aqui em trabalho do lado esquerdo da tela, que aparece trabalho 1 e trabalho 2. Então, eu posso digitar aqui que ele tirou 5 e tirou 3 no trabalho 2. Vou dar Enter aqui. Na prova eu vou colocar que ele tirou 5. Só de exemplo. Então, aqui a gente tem nossas notas. Se eu for na PAI agora, ela vai constar as notas certinhas. Vamos ver geometria. Quando vocês forem liberar o boletim, ele vai aparecer as notas digitadas na PAI. Então, por isso que vocês têm que preencher a disciplina. Caso vocês tenham frentes, vocês digitam as notas nas filhas, que vai preencher a PAI. Então, esse é o formato que vocês vão digitar as notas dos alunos depois da criação. Mas vocês podem mandar o perfil de vocês que a gente cria também. Feita essa parte do boletim, de digitação de notas, vocês também têm a opção de liberar o boletim aqui em Pedagógico, Boletim. Então, a gente seleciona aqui o ensino médio, terceira série, aqui. E aqui tem o período. Então, eu já digitei a nota do primeiro período, seleciono o primeiro período, salvo e já libero as notas para os pais visualizarem e os alunos. Se você marcar a área administrativa segue liberação, vocês, como são da coordenação, vocês conseguem visualizar o boletim do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto período pelo relatório pedagógico boletim. Se vocês marcam essa opção, vocês vão visualizar que nem o pai, apenas o primeiro período. Se vocês não marcarem essa opção, vocês visualizam do período todo. Então, essa vai ser a parte do boletim com vocês. A gente tem a opção da gente inserir o contrato para vocês, inserir o contrato aqui no sistema, ou vocês inserirem. Então, aqui em acadêmico, modelos, vocês podem vir no mais inserir. Vocês vão copiar o modelo de vocês e vão colar aqui. Vou pegar aqui um exemplo de um contrato já pronto, para vocês verem um exemplo de um contrato criado. Aqui é o contrato de exemplo do Education. Eu vou apagar aqui onde estão essas variáveis e vou colocar de exemplo para vocês. O contratante aqui, a gente vai pegar em escola e vai colocar nome. Cliquei, deixei o cursor aqui em contratada. Contratada é o responsável financeiro. Por exemplo, então a gente vai vir aqui. Contratante é o responsável financeiro. Vou colocar aqui a variável só para a gente ter um exemplo. Vou colocar aqui. Vamos colocar aqui o responsável financeiro, nome. Só para a gente ver como que fica. Ele puxa a variável automática, o nome do aluno ele puxa automático. A gente descendo aqui tem as opções do financeiro. Então, aqui, ó, matrícula. Eu quero saber o valor total da minha matrícula, que o aluno vai gerar. Então, eu vou vir aqui em financeiro. Vou procurar a opção matrícula e vou pegar aqui valor total matrícula. Ele já puxa. Então, onde for um campo que vai alterando de acordo com o aluno, vocês vão preencher com as variáveis. A gente tem as variáveis aqui de acadêmico, escola, aluno, funcionário, rematrícula, pai, mãe, responsável financeiro, responsável fiador, pedagógico. Tem todos os dados aqui para vocês irem preenchendo no contrato, mas a gente também pode inserir para vocês. Então, são esses passos que vocês precisam seguir para que vocês consigam iniciar o ano letivo no sistema para ficar tudo certinho para os alunos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar nesse chatzinho aqui do lado, que tem um pontinho de interrogação, e entrar em contato conosco do suporte. Então, é só iniciar o atendimento e preencher os dados aqui. Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só chamar a gente. Então, são esses os passos que vocês devem seguir.